temas mais difíceis da gente comentar aqui, que é o seguinte, é saber até que ponto um time é mal treinado e até que ponto os jogadores não abraçam aquilo que o técnico pede. Porque a gente só consegue conhecer o trabalho do técnico a partir do que os jogadores fazem em campo. E aí é muito difícil você saber o que é sacanagem do time, o que é um time desmobilizado e até um time tentando derrubar um técnico, e o que é simplesmente um time mal treinado mesmo. E essa culpa, eu acho que a sua observação é totalmente pertinente, mas essa culpa eu vou jogar no Tite. Essa culpa eu não vou jogar nas costas do elenco, não. Eu, por muitas vezes, vi esse elenco se mobilizar de maneiras diferentes para jogos diferentes. Muitas vezes eu vi fazendo corpo mole em jogo de brasileiros, só focando nas Copas. Acho que em algum momento isso aconteceu com o Sampaoli, acho que com o Paulo Souza. Mas, para mim, a gestão de vestiário do Tite, eu vi uma incapacidade técnica mesmo. Eu acho que em algum momento faltaram ferramentas para que o Tite colocasse esse time para jogar, e aí dentro dessa falta de ferramentas, eu acho que isso acaba batendo os jogadores. Eu não sei se eu consigo ver uma situação consciente, uma desmobilização, pô, esse técnico não está dando certo e tal. Eu acho que é até possível que tenha ocorrido, mas algo assim deliberado, dessa vez eu não vi. Eu já vi no Flamengo, mas dessa vez até pela gestão do Tite. O Tite é um cara que paga o pedágio do vestiário. O Tite é um cara que, quando tem um garoto jogando bem, pedindo passagem, ele prefere escalar o medalhão. O Tite pagou esse pedágio por várias e várias vezes. Então, eu não sei. Agora, que é estranho, que no mínimo a gente tem a liberdade para especular isso, porque foi literalmente de um dia para o outro. O Felipe Luiz chegou, modificou algumas coisas que muitos desses jogadores já sabiam fazer, né? Esse time do Flamengo, ele sabe correr para frente, ele sabe fazer uma pressão para a esquerda, em alguns momentos até com o Tite, o Flamengo teve uma pressão para a esquerda, depois abandonou por completo, mas eu acho que em algum momento o Tite poderia ter adotado soluções que estavam simples, que estavam na cara de todo mundo, e ele preferiu não adotar. Ele adota uma jogada de saída de bola longa, se quiser chamar de chutão, pode chamar também. E aí ele perde o Pedro, e ele continua jogando no chutão. Já não era para estar jogando no chutão com o Pedro. E aí ele perde o Pedro e continua jogando no chutão. Então, eram algumas coisas muito simples. Eu acho que o Tite deixou de fazer, talvez por um excesso de convicção, ou talvez por ele não ser tão camaleônico quanto ele pensava que era. O Tite talvez tenha sido esse cara que, assim, achava que tinha muitas cartas na manga, e na hora que ele perdeu o pilar do jogo dele, que era o Pedro, o jogo era em função do Pedro, ele não conseguiu ter ferramentas para criar um novo Flamengo. E ele precisava ter feito isso, quase que de maneira imediata. Ele não tinha um reserva para o Pedro, a não ser que ele botasse o Carlinhos, que com a qualidade técnica inferior consegue fazer uma função mais ou menos parecida, mas não para o Bruno Henrique fazer, e muito menos para o Gabigol fazer. Mas, assim, no mínimo a gente tem que botar a pulguinha atrás da orelha aí, porque esse tipo de virada de chave no técnico novo pode ser um sopro de ânimo para os jogadores, mas pode ser que alguém estivesse insatisfeito ali dentro. E eu não digo nem só insatisfeito com gestão, não, insatisfeito com o rumo que o treinamento estava tomando. Né? Assim, se a gente aqui estava vendo um trabalho fracassado, um trabalho afundando, os jogadores muito mais. Os jogadores sabem o que está acontecendo dentro de campo, mas já falamos muito de Tite e Adenor é passado. Vamos falar do presente e, quem sabe, de um futuro glorioso do Flamengo. Vamos falar do Filipinho. Eu vou confessar a vocês uma coisa, eu não imaginava que houvesse uma mudança tão radical. Aliás, a minha primeira preocupação era de que maneira o Felipe Luiz irá implantar as ideias dele sem dar um cavalo de pau ou sem fazer transformações muito radicais de um jogo para o outro, a ponto dele bagunçar ainda mais um time que já não era organizado e já não era bom. Cara, ele mudou muita coisa. E aí para mim, a Luísa falou praticamente tudo que está acontecendo. O Tite era aquele cara da amplitude,
ele gostava de espaçar o campo e tal, que também tem fundamento dentro do futebol. O Felipe Luiz foi e reaproximou os jogadores do Flamengo. O Tite saía na base do chutão. Isso foi em que o Tite mais empobreceu o futebol do Flamengo. O Flamengo voltou a sair a bola com mais qualidade, lógico, né? Com o Léo Ortiz, você não precisa nem mudar muito a ideia de jogo. Só você botar um zagueiro que tem uma qualidade de um meia com a bola no pé, a sua saída de bola já vai melhorar. O Flamengo voltou a correr para frente. Esse time do Flamengo, ele é desenhado, e assim, se a gente pegar o que aconteceu nos últimos anos, mesmo que o elenco tenha se modificado, esse time do Flamengo corre bem para frente. Esse time do Flamengo gosta de fazer isso. E deu um resultado praticamente imediato. Então, eu acho que talvez essas tenham sido as duas grandes modificações que o Felipe Luiz conseguiu implantar, e conseguiu fazer isso muito rápido. Uma saída de bola sem desespero, com qualidade e com organização. Isso ele conseguiu fazer e fez muito bem. Ele voltou a reaproximar os jogadores e ele voltou a pressionar alto. E por exemplo, pressionar alto, o time do Bahia não é fácil. O time do Bahia tem qualidade. Com o Everton Ribeiro tem um pouquinho mais, né? Mas tem qualidade técnica para sair. E o Flamengo tem conseguido incomodar muito essa saída de bola. Então, assim, eu estou até tentando me segurar um pouco para também não deixar a emoção falar mais alto e já começar a gritar campeão aqui, a querer projetar situação. Porque eu sei que o trabalho do Felipe Luiz em algum momento vai ter altos e baixos, cara. Ele é um técnico totalmente inexperiente. Ele é inteligente, ele é talentoso, ele é conhecedor do futebol, estudioso, mas ele é inexperiente. Em algum momento ele vai, sim, estar diante de desafios que ele vai ter que pensar muito para resolver. Mas eu acho que no Flamengo, cara, e eu confesso um erro que eu tive, aí só para encerrar, que eu já estou falando muito, um erro que eu tive quando o Tite chegou. Eu falei o seguinte, para mim pouco importa o estilo de jogo que o Tite vai adotar. O Flamengo precisa voltar a ser campeão, custe o que custar. E eu achava que o Tite seria capaz de fazer isso. E eu estava completamente errado, cara. Não porque não era importante ser campeão esse ano, mas porque toda vez que o Flamengo foge do seu DNA, toda vez que o Flamengo foge de um futebol de Flamengo, a gente está muito mais longe de ganhar um título. Ganhamos um Carioca aí mequetrefe, mas a verdade é que eu acho que o Felipe Luiz conseguiu fazer com que o Flamengo reencontrasse o Flamengo. O Flamengo jogar um futebol de Flamengo como ideia. E eu acho que só isso já melhora muitas coisas. Agora, vamos lá. Gabigol falta de opção, e 2, uma vontade do Felipe Luiz de recuperar um jogador pelo qual ele tem, inclusive, um carinho pessoal. Quer recuperar o Gabigol? Recupera. Vai ser até, se ele conseguir esse milagre, falei isso pro Cleitinho uma vez, vai ser a maior reviravolta desde a ressurreição de Lázaro. Vai ser a recuperação do Gabigol. Se ele conseguir, parabéns. Vai recuperar um grande jogador, talvez até para a seleção brasileira. Eu acho que ele não vai conseguir, mas tenta. Só que o Flamengo está numa reta final. Ele vai ter que jogar mais que isso. Ele vai ter que jogar mais, por exemplo, que o Plata, que entrou e jogou melhor que ele no último jogo.